É isso aí. Nós, então, agora vamos entrar efetivamente nessa questão do estudo das funções psíquicas, tá? E mais detalhadamente no que vocês fizeram na segunda aula, e a maioria entendeu muito bem o que é o exame do estado mental. Teve uma ou outra resposta ali que mostra, esse é um cuidado que eu tenho com a psicologia, que a maioria das matérias que vocês têm, pela experiência que eu tive com outras turmas antes de vocês, na hora que vocês vão fazer um trabalho, na hora que vocês vão fazer um texto, na hora que vocês vão responder uma pergunta, existe muita... Isso é uma característica, obviamente, das ciências humanas, como é a psicologia, tá? De escrever muito, né? Fazer suposições, fazer inferências, né? Se estender, tá? Demais, no caso aqui, lá nas matérias que vocês fazem, eu não posso falar se vocês se estendem demais ou não se estendem demais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que é, inclusive, proposital dentro da disciplina de psicopatologia, e quando eu digo que é proposital, eu estou falando que isso é uma coisa que é conversada com a coordenação, tá? Que é por isso a gente estuda psicopatologia fenomenológica, tá? E não estuda psicopatologia psicanalítica, e não estuda psicopatologia comportamental, tá? Exatamente para que vocês tenham um contraponto e vejam a questão de uma possível objetividade, tá? Por que eu digo possível? Porque sempre que a gente falar de indivíduo, a sua objetividade vai dançar. Mas, para que a gente estude, é impossível eu estudar indivíduo por indivíduo, entendeu? E ficar dando aula para vocês aqui. Joãozinho tem depressão. Mariazinha tem depressão. A depressão do Joãozinho tem lá todos os fenômenos que uma depressão, que uma síndrome do humor precisa ter para que eu consiga diagnosticá-la como depressão. Mariazinha tem todas as funções psíquicas que precisam estar, de alguma forma, alteradas para que eu dê um diagnóstico de depressão. Mas Joãozinho é diferente de Mariazinha. Então, a depressão de Joãozinho, obviamente, não é igual à depressão de Mariazinha. Porém, em psicopatologia e na psicopatologia descritiva fenomenológica, tá? O que eu quero é saber se vocês entendem quais são as funções psíquicas alteradas e as funções psíquicas que não estão alteradas, e se vocês conseguem agrupá-las, entendeu? Tá? Então, o que eu estou falando é... Desculpa, vocês estão vendo o quê? A tela voltou para o início? Mostrando o primeiro slide parado, com o braço. Sem ser a apresentação, né? Aqui. Pronto. Voltou a tela normal? Para mim, Voltou. voltou aqui. Tá. Então, voltando a isso, entendeu? Então, aqui a objetividade é importante, entendeu? Já tive situações com tudo, não, mas se acontecesse de um raio cair na porta da casa de Mariazinha ou de Joãozinho, aí modificaria. Não dá para a gente fazer uma discussão individualizada aqui de cada pessoa, entendeu? E é normal
que vocês, na psicologia, tenham uma tendência a querer isso. Mas antes da gente conseguir a questão da individualização, que, na verdade, a gente só vai conseguir na hora que a gente estiver na frente de um indivíduo, examinando um indivíduo, conversando com um indivíduo, fazendo terapia com uma pessoa, entendeu? Tá? Se eu não tiver uma base objetiva, eu não consigo individualizar. Aí vai ficar eu acho que faz assim para cada pessoa diferente. Então, a psicopatologia, ela tem também como objetivo fazerem vocês conseguirem ser objetivos nas respostas que vocês dão às tarefas que são colocadas aqui. Entendeu? Eu gosto muito de citações, eu gosto muito, tem meu lado criativo, todo mundo tem, eu tenho meu lado de imaginação, todo mundo tem, entendeu? Eu gosto de dramaturgia, eu gosto de cinema, eu gosto de literatura, entendeu? Né? Quando eu estou sozinho no meu consultório com o meu paciente, eu individualizo. Mas para que eu individualize, se eu não conheço, tá, as funções psíquicas no sentido fenomenal, tá, o que eu vou estar fazendo não é uma individualização de um exame de estado mental, uma individualização de um projeto terapêutico para um paciente. O que eu vou estar fazendo é assim, o que eu acho que eu tenho que fazer para aquela pessoa. E eu não trabalho com o que eu acho. O que eu acho, entendeu? Né? Eu trabalho com o meu conhecimento. O que está a favor dos meus pacientes é o conhecimento que eu adquiri. Ele é total? Não, ninguém tem um conhecimento total. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. Daí, os meus pacientes, né, na sua maioria, tem aqueles que resistem, tá? Mas eu diria que eu sou até um privilegiado. No mínimo 70% dos meus pacientes têm pelo menos um terapeuta, tá? Pelo menos um terapeuta. Segundo, muitos deles, além de ter terapeuta, trabalham exercício físico, nutrição, trabalham questões relacionadas à questão vocacional, trabalho, etc. Então, existe uma equipe multidisciplinar trabalhando com cada paciente meu, em sua maioria, não todos. Existem muitos que querem resolver tudo simplesmente tomando o comprimido que eu prescrevo. Tá? Isso é uma situação, inclusive, às vezes até de um certo debate dentro do consultório, porque eu digo sempre ao paciente que a melhora dele não está única e exclusivamente no comprimido que ele toma. Tá? Mas eu tenho aí questões culturais que fazem com que pessoas não gostem de fazer psicoterapia, entendeu? Ou não queiram fazer exercício físico, ou não queiram ir a uma nutricionista, ou não queiram ir a um endocrinologista, entendeu? Né? Ou não queiram fazer uma testagem, ou não possam fazer uma testagem. Tá? Isso é outra coisa. Então, eu estou falando isso também porque eu costumo pedir coisas objetivas, tá? E às vezes eu vejo alunos se perdendo em filosofia, filosofando em cima da situação, tá? Então, como hoje a gente vai especificamente começar função psíquica por função psíquica, tá? Vocês verão exatamente essa questão da objetividade. Tanto é que uma das aulas mais curtas que vocês vão ter da minha parte vai ser exatamente essa de hoje, aparência e atitude. Né? É uma primeira função psíquica, né? Duas funções psíquicas que, na verdade, são observadas.
pelo examinador, tá? Elas são observadas, mas não são observadas isoladamente. Assim como nenhuma função psíquica é examinada isoladamente. É por isso que antes de eu entrar, e aí houve pessoas que confundiram, antes de eu entrar no exame do estado mental ou na súmula psicopatológica, eu tenho uma coisa chamada avaliação psiquiátrica. Tá? Houve pessoas que confundiram e colocaram ali no negócio do fórum, né? História pregressa, história não sei o quê. Não, eu perguntei ali se vocês podiam fazer, entendeu? Uma pequena súmula baseado nos arquivos que eu li. Aliás, foi o que me chamou a atenção, né? Porque eu pedi especificamente que era baseado ali no negócio. Então, eu não entendo como é que alguém não acessou. Mas tudo bem. Realmente fiquei com uma dúvida na cabeça enorme sobre isso. Como se consegue fazer isso? Mas tudo bem. Então, se eu não tiver, na verdade, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu não vou conseguir fazer nada. O que eu quero dizer com isso? É que o paciente senta aqui e a primeira pergunta é: o que o trouxe aqui? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Por que você está procurando um psiquiatra clínico? O que está acontecendo? E quando o paciente começa a falar, tá? Eu já estou fazendo a avaliação psiquiátrica dele e eu já estou observando as funções psíquicas dele, tudo simultaneamente. O que vocês estão aprendendo aqui é como sistematizar. Na hora de ir para a prática, tá? Tudo o que vocês vão ver ao longo desse semestre acontece simultaneamente. Entendeu? Então, quando eu olho para a aparência do paciente, começa a vir uma ideia na minha cabeça, tá? Que dentro de qualquer ciência, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, para que ela seja confirmada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar excluí-la, melhor dizendo, tentar refutá-la. Por que isso? Porque eu tenho que entender que eu sou uma pessoa individual também. E que eu também sou influenciado pela minha formação, pelas coisas que eu já vivi, pela experiência que eu tenho, tá? Consequentemente, pela minha cultura, pela minha maneira de ser, por como eu vivo, se eu hoje acordei bem ou se hoje eu acordei com uma baita de uma azia, entendeu? Tá? Então, se eu compro a minha primeira ideia de cara, pode ser que eu erre. Então, quando eu começo a pensar sobre o que está ocorrendo com esse paciente, a primeira ideia, para ser confirmada, antes eu tenho que tentar negá-la. E, ao não conseguir refutá-la, aí eu posso ficar com ela. Ficou claro isso? Sim. Professor, deixa eu só fazer uma perguntinha. Então, assim, por exemplo, né, é quase que assim, o primeiro diagnóstico, não sei se a palavra é correta, ou avaliação, eu teria que assim, interrogá-la para que eu pudesse Vou melhorar a encontrar. sua pergunta. A sua primeira hipótese diagnóstica
ela primeiro você tem que buscar aonde ela estaria errada. E se eu Se tenho você não evidência encontrar suficiente, né? aonde ela pode estar errada, ela provavelmente estará certa. Mas se você já tiver certeza que ela está certa, você não fará uma verificação da possibilidade dela estar errada. Ficou mais claro? Uhum. É como Entende? se eu estivesse buscando evidências objetivas que confirmasse essa minha tese inicial, é isso? Mas você começa buscando teses objetivas que não confirmem a sua tese inicial. Ah, ok. Você primeiro tem que começar. O paciente começou e tal, não sei o quê, eu percebi as funções psíquicas dele e tal, pá, 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 pá. Cara, eu estou diante de um ataque de pânico. Eu tenho 33, estou indo para 34 anos formado, entendeu? A probabilidade de eu estar errado pode não ser muito grande, mas eu sempre acho que eu estou. E aí eu vou dizer assim, o que me diria ao contrário? O que poderia estar mimetizando um ataque de pânico, entendeu? E, na verdade, ser um transtorno de personalidade histriônico. O que existe no transtorno de personalidade histriônico que se assemelha a um ataque de pânico? Pode ser uma crise histriônica, uma crise conversiva. Por que não pode? Por que pode? Depois de fazer isso, não é. Então, é pânico. Deu para entender? Entendi, sim. Eu acho que, assim, um profissional em início de carreira, não sei se eu estaria correto, mesmo com uma boa formação, eu acho que essa etapa, assim, ele teria que se interrogar ao dobro, né? O tempo Porque, todo. O porque tempo todo. Mas é o por senhor está isso que colocando... eu estou falando em objetividade. Se você tiver parâmetros objetivos, ainda que qualquer parâmetro seja reducionista, o problema é que para que você atue, tá? Você vai ter que escolher uma linha de atuação. E qualquer linha de atuação que você escolha, ela será uma redução. Não tem jeito. Não tem saída. Entendeu? Por isso, filósofos não abrem consultórios para responder o sentido da vida às pessoas que querem conversar sobre isso. Isso não existe uma consulta sobre isso. Porque qualquer tentativa é um reducionismo. Tá? Bom, então, o exame de estado mental é o equivalente psiquiátrico do exame físico no resto da medicina. Isso pode ser extremamente criticado, porém, isto é um fato. Tá? Dentro da linha psicopatológica, descritiva, fenomenológica, tá? O que representa o exame do estado mental equivale ao exame físico no resto da medicina. Para que eu diga que um pensamento é delirante, da mesma maneira que um cardiologista diz que o ritmo cardíaco está diferente, ele tem que ter um parâmetro de qual é o batimento cardíaco que é considerado normal, comum. Não gosto da palavra normal. Comum. E esse batimento cardíaco que eu estou ouvindo aqui não é comum. Ele tem outro ritmo. Este pensamento, tá, não é comum. Ele é patológico. Aí não estou falando em pensamento aqui agora, a gente vai chegar lá e tal, não sei o quê,
Mas se eu não tiver um referencial, como eu direi que existe um desvio? Não é possível isso. Tá? O que melhora isso é eu estar o tempo inteiro questionando os meus referenciais e me permitindo entender outros referenciais. Isso é na prática, gente. Aqui, na aula de psicopatologia, o exame do estado mental é o equivalente psiquiátrico do exame físico no resto da medicina. Senão, nós vamos passar um semestre e não vai ser esgotado essa discussão. Tá? Porque aí a gente vai entrar numa discussão sobre o que é o homem, o que é o ser humano. Entendeu? E aí ela não será esgotada nunca. Qual a grande crítica disso aqui? Então, como eu vou fazer um estado mental, tá? Pensando única e exclusivamente em funções, né, psíquicas que eu estou dando a elas, tá? Um caráter unicamente de bom funcionamento ou mau funcionamento. Então, o exame do estado mental explora todas as áreas do funcionamento mental e mostra evidências de sinais e sintomas de doenças mentais. Tá? Então, esses componentes são apresentados numa ordem que eu poderia incluí-los nas anotações escritas para fins de organização, mas os dados são obtidos ao longo de toda a entrevista. Vocês conseguiram fazer isso na aula passada, antes de eu dar esta aula. Reparem que vocês têm capacidade de raciocinar. Eu não tinha dado essa aula. E eu faço isso propositadamente. Tá? Ainda que vocês tenham copiado a organização nos arquivos que eu coloquei, tá? E é muito claro isso, por isso que eu limitei ali em 10. E aí, uma outra observação: tem gente que tem que tomar cuidado com o enunciado de questão. Eu tive aluno me mandando 4 funções psíquicas. Eu pedi, no mínimo, 10. Isso significa que o aluno não leu direito o enunciado da questão. Tá? Gente, por favor, estou tentando ajudar vocês. Não é uma bronca, não estou falando o nome de ninguém, entendeu? Eu não estou chamando atenção. É uma preocupação que eu tenho, porque na hora que vai lá finalizar o semestre, entendeu? E entra numa prova final, fica péssimo, entendeu? Imagina correr o risco de uma reprovação, fica pior ainda, entendeu? Mas, infelizmente, muita gente deixa para resolver tudo isso lá no final. Entendeu? Então, eu estou o tempo inteiro aqui. Gente, por favor, presta atenção. Olha só, eu pedi 10, me deram 4. Eu pedi, botei um arquivo e o arquivo precisava. Eu sei que o arquivo precisava ser aberto, entendeu? Para se conseguir responder o fórum. Como é que conseguiu responder o fórum sem abrir o arquivo? Entendeu? Isso não é uma bronca, por favor, não entendam dessa forma. Entendam, olha só, vamos lá, vamos fazer, entendeu? Está com alguma dificuldade? Manda uma mensagem privada para mim. Está com algum problema? Manda uma mensagem privada para mim, não tem problema não. É melhor resolver agora do que deixar para resolver. Ai, pelo amor de Deus, falta 0,8 para eu passar direto, entendeu? E aí fica uma buzinação, entendeu? Quando, na verdade, pelo menos eu, estou falando desde o início do curso, presta atenção nisso, olha para aquilo, olha como é que faz, olha o que o Moodle me entrega, olha o que o Moodle me mostra, entendeu? Né? Mas tudo bem. Né?
Então, a avaliação do paciente em psicopatologia, ela é feita basicamente por meio da entrevista. Não há como você fazer uma avaliação do paciente em psicopatologia, fazer um exame do estado mental, tá? Sem que o paciente faça uma entrevista. Tá? E aqui, parece uma brincadeira que eu vou falar, tá? Mas não é não. Eu consigo fazer um exame do estado mental conversando sobre qualquer assunto. Tá? Houve alguém que me fez uma pergunta sobre uma dúvida, foi bem interessante aquela dúvida, tá? Sobre o que era a prolixidade. Eu tenho certeza que essa pessoa sabe o que é prolixidade. A dúvida era se inserido dentro de uma questão psicopatológica, o que seria a prolixidade. Entendeu? E eu acho que ficou claro, pelo menos o feedback que eu tive, foi que ficou, é que dentro do exame do estado mental eu não vou avaliar nenhuma função psíquica isoladamente. Então, por exemplo, eu me acho prolixo. Muitas vezes eu derivo, devaneio, vou falando coisas, eu não tenho toda uma objetividade. Pá, 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 terminou. Eu gosto de falar, uma coisa me lembra outra, eu faço associação de ideias, isso é uma prolixidade, entendeu? Tá? Mas, como eu acho que eu não estou com nenhuma outra função psíquica alterada, a minha prolixidade não pode ser considerada patológica, ela é minha maneira de dar aula, e eu posso ser considerado prolixo na minha maneira de dar aula. Tá? Então, uma coisa muito importante eu falei isso lá no início do curso, né, sobre a psicopatologia. A gente vai estudar as coisas, existe uma terminologia que é assim, a gente vai estudar as coisas como a gente costuma comprar salaminho, entendeu? Mas no final da história o salaminho é uma peça inteira. Mas ninguém pega um salaminho, pelo menos não é o habitual, entendeu? E pega o salaminho inteiro, entendeu? E vai mordendo o salaminho. Você fatia o salaminho, entendeu? Então, aqui é mais ou menos isso. Eu tenho que fatiar as funções psíquicas para que a gente entenda como elas se reúnem no final, entendeu? Para que eu possa formar um diagnóstico. E eu faço isso através da entrevista, tá? E eu posso bater papo sobre futebol, entendeu? Tá? Bastante polêmico mesmo, não tem nenhum problema ser polêmico. E eu vou estar observando o humor da pessoa, o afeto da pessoa, a lógica do pensamento, o curso do pensamento, a velocidade do pensamento, a razoabilidade do pensamento, ainda que eu seja flamenguista e ela seja vascaína, entendeu? Né? Existem coisas razoáveis que vascaínos podem dizer. Não é muito comum, mas vascaínos, às vezes, dizem coisas razoáveis. Né? Então, nesse sentido, a gente pode fazer um exame de estado mental em qualquer assunto. Às vezes é muito chato. A minha esposa também é psiquiatra, tá? E tem a mesma idade que eu, mesmo tempo de formada que eu, né? E a gente, às vezes, está num evento social e a gente tem que impedir, pela prática profissional, entendeu? De ficar destrinchando as pessoas que estão conversando com a gente e que a gente não conhece direito, entendeu? Porque é vício de profissão. Eu consigo ver um pensamento lógico, um pensamento que tem uma continuidade, um raciocínio que faz sentido, e consigo ver um que não faz nenhum sentido. Né? Às vezes é bastante chato isso. Tá? Então, a gente vai ver essas duas funções psíquicas, tá? E aqui eu trago uma foto, não é à toa, não é só para ficar bonitinho,
o slide. Se a gente olha para essa foto, tá? Cada um de vocês tem uma sensação a respeito sobre essa foto. Mas eu posso garantir, tá, que ninguém vai olhar para essa foto e ter a sensação de que esta pessoa está com uma aparência de felicidade. Alguém acha que ela está com uma aparência de felicidade? Não, Gente, professor. por favor, quando eu fizer uma pergunta, alguém pode dizer sim, não, porque senão eu vou começar a chamar pelo nome. Não. Não, muito E obrigado. não parece. Não, não parece. Obrigado. Poderia dizer que é uma aparência pensativa? Cansado, com sono. Sim. Triste, né? Triste. Né? Acordou agora. Pensativa, né? Eu posso falar várias coisas. Não é pela aparência que ela está aqui que eu já vou dizer que essa paciente provavelmente tem uma depressão, tá? Mas essa aparência, né? Se está sentada na minha frente e uma paciente como essa, e ela está nessa postura, tá? Vocês já eliminaram o que vocês não vão pensar a respeito dessa aparência. Mas vocês viram que existem muitas coisas a serem pensadas a respeito dessa aparência. E aqui a gente começa um direcionamento, tá? De um raciocínio. Eu posso, obviamente, perguntar para essa pessoa assim, por que você está assim? Né? Então, ninguém aqui... Assim, eu estou dando um exemplo por causa de uma foto, tá? Coisa um pouquinho mais complexa do que isso, tá? Mas é impossível dizer que essa foto é de uma pessoa feliz. E pode ser que seja uma pessoa feliz, mas pela foto ela não me demonstra isso, tá? Ao mesmo tempo, a atitude desta foto, tá? Eu posso dizer que é uma atitude fechada, distante, pouco colaborativa. Ela não me olha nos olhos, eu estou falando e ela não levanta o rosto. Então, como é seu nome, eu já comecei a fazer o exame do estado mental. Quando eu abro a porta do meu consultório e o paciente está sentado na sala de espera, na hora que eu o olho, eu já comecei a fazer o exame do estado mental. Tá? Então, isso foi retirado da Algalarrondo, né? Não da edição mais recente, de uma edição mais antiga, mas serve só para vocês terem uma ideia, né? De que existem algumas coisas que podem indicar determinados tipos de patologias, né? E a gente pode ver aqui, por exemplo, para ver os opostos, que é sempre melhor, se eu entro aqui na depressão, às vezes, então o Dalgalarrondo escreve, às vezes, roupas desalinhadas ou sujas, cabelos despenteados, higiene descuidada, sem maquiagem, preferência por roupas escuras. E lá na mania, né? Roupas coloridas, chamativas, muita maquiagem, perfume em excesso, roupas muito curtas e decotadas. Tá? Então, vocês vejam
né? Assim, aqui na demência, né? Genes e roupas descuidadas, dentes sujas, ausência de senso crítico. Na esquizofrenia, higiene e roupas descuidadas e sujas, indiferença pela vestimenta, entendeu? Né? Então, vocês reparem que se eu ficar com uma função psíquica só, entendeu? Eu posso até dividir ela aqui nas que se largam mais e nas que aparentemente se arrumam mais ou têm características mais como é que eu vou dizer? De se preocupar um pouco mais com a aparência. Aqui desse lado parece que ninguém se preocupa com a aparência e aqui desse lado os quadros se preocupam mais com a aparência de acordo com os quadros que são apresentados. Entendeu? Mas, se vocês olharem, roupas extravagantes, roupas coloridas chamativas, histeria, roupas chamativas, como é que pela aparência eu faço o diagnóstico diferencial? Não faço. É isso que eu estou falando. Se você se segurar numa função psíquica isolada, você vai errar. Não tem saída. Você tem que juntar com todas as outras coisas. E as atitudes, né, mostram isso. Mesma coisa, tirado do Gallardo também, entendeu? Então, olha como, na hora ali, né, do exame do estado mental que vocês organizaram, súmula psicopatológica que vocês organizaram no tópico da aula anterior, tá? Olha a quantidade de maneiras de escrever. Então, eu escrevo lá, atitude, 2 pontos. Eu posso escrever afetada, arrogante, amanerada, confusa, deprimida, manipuladora. Não tem um termo específico, entendeu? Né? Então, a gente vai construindo isso, tá? A cada paciente que a gente atende. Mas se eu não conheço a terminologia e o que significa descrever uma atitude dentro do exame do estado mental, eu posso descrever de uma forma errada. Tá? Aqui mais um exemplo de atitudes globais. Tá? Então, uma pessoa... Atitude. Uma pessoa tem uma atitude dramática. Já escrevi isso para alguns pacientes. Eu tenho que saber o que eu estou chamando de dramático. Tá? O paciente tem uma atitude excitada. O paciente tem uma atitude simuladora. Entendeu? O paciente tem uma atitude submissa. Tá? É óbvio que, por exemplo, quando eu chego e tenho um paciente que tem uma atitude passiva, imediatamente, sem uma questionação, sem um questionamento a todas as solicitações do entrevistador, tá? Eu posso começar a me inclinar em pensar, por exemplo, numa síndrome, não num diagnóstico nosológico, mas num diagnóstico sindrômico de depressão, por exemplo. E aí eu vou tentar estudar para ver se é ou não. Por isso que eu falei lá no começo. A ideia vem na minha cabeça, não é que eu vou jogar lá fora, mas a primeira coisa que eu vou fazer com as minhas ideias, quando eu estou examinando um paciente, tá? É o que iria contra essa minha ideia. E se eu não encontrar alguma coisa que vá contra a minha ideia, provavelmente a minha ideia deve estar próximo do mais correto. Agora, se eu encontrar alguma coisa, tá? Que não combine com a minha ideia de uma síndrome depressiva, peguei aqui a última coisa, de submissão, entendeu? Pode ser que eu esteja diante de uma pessoa que esteja sofrendo violência física, bullying.
Se eu ficar preso, não, beleza, tenho 34 anos de experiência, essa atitude aí é uma atitude depressiva. Eu posso deixar de enxergar uma pessoa que vem sofrendo violência psicológica. E por isso está com medo de todo mundo. Então, eu vou ter que me perguntar, e talvez eu tenha que perguntar para o paciente, e aí a gente vai ter as nossas técnicas de como perguntar cada coisa, etc, 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 entendeu? Para eu poder ter certeza do que eu estou pensando no primeiro momento. Bom, vocês viram aí, né, vários desenhos que sugerem à nossa imaginação vários tipos de situações, posturas, jeitos, maneiras. É o que a gente faz sem prestar atenção, sem perceber. Isso é automático, entendeu? Né? Quando a gente olha e vê alguma coisa que nos agrada. Quando a gente vê aquilo que não nos agrada, desagrada. A gente não está a vida inteira, o tempo inteiro, graças a Deus, o tempo todo andando na rua ou conversando com as pessoas, entendeu? Avaliando o estado mental delas. Né? Então, isso, obviamente, a gente está falando aqui na nossa aula como uma ferramenta fundamental, tá? Para que vocês entendam o paciente e o seu diagnóstico. Tá? Como é que eu descrevo? São exemplos. Tá? A aparência de um paciente ou está cuidada ou descuidada. Então, a gente tenta, novamente, reduzir. E isso é fenomenologia. A aparência de um paciente está descuidada, desleixada. Tá? Isso não carrega um juízo de valor. Tá? Isso é uma observação. Tá? Sendo uma observação, eu não preciso, em cada função psíquica, explicar por que está descuidada. Entendeu? Eu posso ter uma pessoa desleixada com a sua aparência porque não é nada vaidosa. E ponto final. Entendeu? O que vai acontecer? Eu dificilmente encontrarei nessa pessoa que não é uma pessoa vaidosa, tá? Comumente vaidosa, não estou falando exageradamente vaidosa, não. Comumente, né, que gosta de um perfume, de um banho. Não, essa pessoa não liga, então não tem o menor problema com isso. E eu tomo banho e tal, não sei o quê, mas não gosto de usar desodorante, não gosto de usar perfume. Não. Ok. Você vai fazer o resto do exame psíquico dessa pessoa, não vai encontrar mais nada. Entendeu? E se você não encontrar mais nada, a aparência desleixada dela é uma questão dela. Não é patológica. Tá? Já é um pouco mais complicado quando eu falo de higiene corporal comprometida. Entendeu? Então, uma pessoa que
não toma banho e vem a uma consulta médica, tá? Ou vai assistir uma aula cheirando mal porque não toma banho, tá? Talvez eu encontre outras questões nas funções psíquicas dela alteradas, tá? Ter os dentes estragados, reparem que até assim, a gente repara até no dente, ou se a pessoa cortou a unha, ou qual é a cor do esmalte que está sendo usado, entendeu? Muitas vezes eu estou conversando com pacientes que insistem que estão muito mal, tá? E falam em depressão o tempo todo. É claro que eu estou falando de gente que eu estou atendendo há algum tempo, que eu já tive todo um trabalho e conheço a personalidade da pessoa, a história. Eu não estou falando de uma pessoa que eu atendi 3 vezes. Estou falando de pessoas que eu atendo há anos, tá? E essa pessoa pode insistir comigo e muitas vezes eu viro e digo assim, olha só, você está passando por uma situação X na sua vida que está te deixando extremamente incomodado, incomodada, tá? Você está lendo isso como uma piora da sua depressão, porque é mais simples para o ser humano imputar uma coisa ruim que esteja acontecendo na vida, tá? Há um adoecimento, principalmente se ele já é um paciente psiquiátrico, tá? Do que ele tentar entender que não é porque ele está tratado que a vida vai virar cor-de-rosa e que eu não vou ficar magoado, triste, frustrado, aborrecido, irritado, chateado, porque eu estou tomando um antidepressivo. Mas, incrivelmente, existem pessoas que acreditam nisso e precisam acreditar nisso porque não conseguem se aproximar do efetivo motivo pelo qual estão se sentindo assim. Então, muitas vezes eu já cheguei para pacientes, é mais fácil fazer isso com pessoas do sexo feminino, entendeu? Porque eu olho e digo assim, diz para mim onde está a depressão. É evidente que você foi ao cabeleireiro, você cortou o seu cabelo e fez luzes. Você escolheu uma roupa para vir ao consultório. Você usou um perfume. Olha as suas unhas como estão bem tratadas. Você está maquiada. Você escolheu brinco combinando com seu colar e com o seu relógio. Um paciente deprimido não faz isso. Entendeu? E você vai mostrando ao paciente, entendeu? Tá? Que não é que você está duvidando do sofrimento dele, mas que nem sempre o sofrimento do paciente significa que ele está tendo uma reagudização de alguma sintomatologia da sua patologia. Entendeu? Né? Mas a aparência vai dar para a gente pistas muito importantes para que a gente inicie o nosso trabalho no exame do estado mental. Posso fazer uma pergunta, professor? Mais de Claro, curiosidade. No caso, esses pacientes, né, que o senhor, como o exemplo que o senhor relatou, se o senhor o aconselha numa psicoterapia ou alguma coisa para ele se descobrir, se entender melhor, já que o remédio não é a solução para todos Ana, os... faz parte da minha entrevista psiquiátrica perguntar: você está em psicoterapia? Não. Por quê? Porque é caro, porque já fiz e não gosto, porque agora não estou podendo fazer. Você precisa fazer uma psicoterapia. Não existe tratamento psiquiátrico. Essa é a minha opinião. Não existe tratamento psiquiátrico sem acompanhamento psicoterápico. Porém, eu não posso obrigar
um paciente a ir se consultar com um psicólogo, assim como vocês não conseguem obrigar um paciente de vocês a se atenderem com um psiquiatra se ele não quiser. Entendi. Entendeu? Aí, Então, nesse caso, é necessário que a gente oriente. Eu faço consulta, que dá na palavra consultoria. Se as pessoas não gostam da minha consultoria, e eu digo isso para os pacientes, para os familiares, tá? Não sou o único psiquiatra da cidade. Pedir uma segunda opinião é normal. Eu tive meu filho temporão, vai fazer 16 anos. Aos 6 anos de idade, precisou operar ambos os tendões de Aquiles que estavam encurtados e ele estava andando na ponta do pé aos 6 anos de idade. Fomos a um ortopedista. Eu sou médico, conheço um monte de médico. Fomos a um ortopedista que eu gosto muito. Examinou, Eduardo, cirurgia para estender o tendão. Beleza. Saímos do consultório, fomos a um outro ortopedista, tá? O que você acha? A cirurgia é uma opção, mas eu faria 6 meses de fisioterapia antes de partir direto para a cirurgia. E nós escolhemos o que nós íamos fazer. Médicos não mandam, psicólogos não mandam. Nós orientamos. Se as pessoas fazem o que a gente orienta ou não, professores não dão ordens. Professores ensinam. Professores orientam. Se os alunos não fazem, é uma escolha do paciente e é uma escolha do aluno. Como toda escolha, eu espero que eu e cada um de nós se responsabilize pela escolha que faz. Respondido, Ana? uhum. Aí, nesse caso, né, essa pessoa não vai à psicoterapia. E aí a tendência dela é pedir um aumento da medicação para que ela possa trabalhar com essa questão dela, né? Muitas vezes é. Ah, E muitas vezes ela sai aborrecidíssima aqui do meu consultório porque não acontece. eu imagino. Muito aborrecida. Eu digo, não é. Eu não vou mexer na medicação. A medicação está encaixada. Isto que você está trazendo como piora do seu quadro é uma situação pontual que está acontecendo na sua vida, entendeu? E, assim, eu brigo muito para que o paciente não se acostume a achar que ele vai resolver tudo na vida dele com comprimido. Entendeu? Senão, tem um monte de gente que adoraria isso. Para cada aborrecimento, tá lá, aborreciu, um comprimido ao dia e você não se aborrece. Seria o céu, né? Entendeu? Porque isso Não aí a sei, gente não. resolveria tudo. Não sei, não. Não sei, não. Não sei, não. Não sei, não. Entendeu? Mas, quem sabe? Então, assim, aqui outras formas de descrever, né? Não sei se está dando para ver muito bem as figurinhas que eu escolhi, né? Realmente, esse aqui é um desenho, né? Da Wendy, da família Adams, né? E realmente, se a gente pensar, né? Não sei se o nome dela é esse mesmo, não. Agora me confundi. Mas ela é a menina da família Adams, tá? E realmente, né? Ela é bastante bizarra, né? Na maneira, bastante extravagante, excêntrica na maneira de se vestir, mas está dentro do contexto. É apenas um exemplo de que se a gente visse uma pessoa como Mortícia Adams, né, andando pela 16 de março, vestida como Mortícia Adams, eu garanto que todos nós imaginaríamos uma performance teatral, entendeu? Ou alguma outra coisa diferente de apenas uma senhora muito rica, como é a Mortícia Adams, fazendo compras na 16 de março, né? Nós não pensaríamos isso, tá?
Também aqui, né, é que está pequenininho, mas é uma bailarina. Mas, se der para perceber, né, essa bailarina tem uma garrafa de bebida e um cigarro na mão, tá? Isso faz parte da aparência dela, tá? Aqui, um cara bastante sensual, né? E que apenas usei como exemplo por uma aparência exibicionista, tá? Né? Tá sem camisa, com uma luva na mão, entendeu? A gente percebe pelas nossas memórias afetivas, pelas construções das nossas vivências emocionais que são dadas por mapas neuronais, tá? A gente, quando bate o olho numa determinada coisa, a gente tem uma ideia formada, a gente cria uma ideia baseada nas nossas experiências, tá? É por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado para não ser tão convencido de achar que as minhas ideias, quando aparecem, são brilhantes e eu não preciso questioná-las, tá? Então, vocês viram aqui, né, mais um exemplo onde eu coloco ali algumas imagens. Na esquizofrenia, né, as imagens são escolhidas especificamente em relação ao que está escrito anteriormente, né? Paranoide, catatônica e desorganizada, tá? Então, essa é a ideia que eu quero dar para vocês de aparência. O arquivo sobre aparência e comportamento está no Moodle, PDF, que eu me dou ao trabalho de fazer, resumindo livro para vocês, tá? Está lá. Espero que vocês acessem, tá? Atitude. Professor, Pois não. posso tirar uma dúvida só um minutinho sobre a parte da aparência? Claro, Thaís, tudo. Se você, por exemplo, não sei se isso é possível, o psiquiatra, por exemplo, o terapeuta vai avaliar a aparência de um paciente e percebe que talvez pode ser uma aparência desleixada ou descuidada, por exemplo. Uhum. Mas um outro psiquiatra não tem essa mesma percepção do que esse primeiro, porque ele se vê da mesma maneira que aquele paciente, de uma maneira desleixada e tudo mais, então ele não vai interpretar que aquele paciente está passando uma aparência daquela maneira. Isso é possível ou tem que ter essa separação, que mesmo que eu seja assim, eu consiga ver no outro que ele também é igual a mim? Thaís, essa é a questão do psicólogo. Isso aqui, você fez uma pergunta filosófica, tá? Qual é o problema de eu responder a tua pergunta? O problema de eu responder a sua pergunta é, ok, eu posso ser um psiquiatra com uma aparência desleixada, não ligar muito e resolver vir no verão
né, eu vir para o meu consultório de bermuda, sandália havaiana, camiseta meio amarrotada, que está muito calor, entendeu? Né? Mas lembra do que eu falei para você, tá? Se eu sou um psiquiatra, ainda que eu goste de vir para o consultório de sandália havaiana e bermuda, entendeu? Né? E por isso eu me identifico com um paciente que não liga muito para a roupa que está vestindo, se está amassada, se não está amassada, se penteou o cabelo, se não penteou o cabelo, entendeu? Se eu sou um psiquiatra, não é só na aparência que eu vou me basear. Eu sei por que eu gosto de sandália havaiana, bermuda e camiseta, mas eu não sei por que o meu paciente está assim. Então, se eu faço esse tipo de coisa que você fez, que é uma identificação, o que vai acontecer? Eu vou parar de pensar tudo, eu não vou fazer a entrevista psiquiátrica, eu vou dizer que está tudo bem. Você entendeu agora por que eu preciso estudar todas as funções psíquicas e juntá-las em grupos para poder falar de um diagnóstico? Sim, entendi. Entendi. Entendeu? Se você se basear só na aparência, entendeu? É aquela história. Eu não gosto de mau cheiro. Eu ando sempre com perfume dentro da minha bolsa. Entendeu? Não tem como. De vez em quando vai para algum lugar, tem que jogar um perfuminho, senão não dá. Entendeu? Mas a questão que você coloca, ela é importante porque a tendência de todos nós é pensar em função psíquica como uma coisa isolada da outra função psíquica. Você viu que quando eu dei exemplos lá de aparência, tá? Foi mais fácil eu falar sobre a aparência deprimida, entendeu? Né? Mas, quando eu falei sobre uma aparência deprimida, imediatamente vem na minha cabeça, tá, que eu vou avaliar o humor, o pensamento, eu vou avaliar a psicomotricidade, a vontade, eu vou avaliar a senso-percepção, para entender se existe uma combinação de uma aparência desleixada com todas essas outras funções psíquicas que eu falei para você. Entendeu? Entendi sim, professor. Entendi. Então, Obrigada. nunca separe uma função psíquica. Se você separar uma função psíquica, você vai errar. Entendeu? São pegadinhas de casos clínicos. Mas estava escrito ali no caso clínico que ele estava de pijama. Sim, amigo, mas você não leu que ele foi retirado de casa depois que ele desmaiou? Então você prestou atenção que ele estava de pijama, mas esqueceu de ler que ele foi retirado de casa depois de um desmaio. Então, faz sentido ele estar de pijama, não faz? Sim, faz. Pois é, entendeu? Então, se você não conhece o contexto daquela aparência, só pela sua identificação com aquela aparência, você não vai ser psiquiatra nem psicólogo. Você pode sentir uma afinidade por aquela aparência. Isso não significa nada dentro da psiquiatria e dentro da psicologia. Tá? Beleza. Né? Atitude ou comportamento, mesma coisa. Tá? Atitude a gente deixa mais para falar em relação ao examinador. Né? Então, se o paciente... Vocês vão ver isso aqui no slide. Se o paciente colabora, se o paciente é não colaborativo, né? Se ele é hostil para com o examinador, né? Então, a atitude a gente vai
mais restringir a essa questão. Tá? Já o comportamento, a gente vai precisar demais da aula de vontade e psicomotricidade. Então, a questão da terminologia que a psicopatologia usa, tá? Onde atitude e comportamento podem ser escritos como uma única função psíquica, e são, tá? No sentido de que um comportamento é uma atitude e uma atitude é um comportamento, tá? Mas aí vem aquela questão de vocês devem ter reparado que eu dei 3 arquivos para vocês sobre estrutura do exame psíquico e que eles não combinavam 100% na escolha das funções psíquicas em cada artigo. Quem leu os 3 percebeu que em cada um dos artigos, apesar da maioria das funções psíquicas estarem contempladas nos 3, tinha um, entendeu? Que colocou 18 funções psíquicas e teve outro que colocou, se não me engano, 11, 12. Tem alguém errado aí? Não. O comportamento, eu particularmente prefiro usar a palavra comportamento, tá? Mais para o lado da questão da psicomotricidade e da vontade. E prefiro usar a palavra atitude mais em relação a como ele se relaciona frente ao examinador, é como está escrito aqui. Porque o comportamento, no sentido amplo, vai englobar fala, outra função psíquica. Gestos, linguagem, fala e linguagem, mímica, fala, linguagem, e demais movimentos corporais. Então, aqui eu tenho psicomotricidade, fala, linguagem, e eu posso chamar isso de comportamento. Quando eu falo mais em atitude, entendeu? Olha lá, está escrito parece, por isso que eu gosto de literatura, por isso que eu gosto de dramaturgia. Assim, a gente tem que conseguir ler. Existe aquela palavra ali, todavia, parece. Eu não coloquei a palavra parece por uma questão literária, entendeu? É que eu não estou afirmando parece mais interessante, e para mim é mais interessante, que na súmula psicopatológica eu restrinja o termo atitude àquela, e se é com crase é aquela atitude, que está especificamente relacionada ao examinador e à entrevista. Existem pacientes que entram aqui e ficam em mutismo. Não respondem. Entendeu? Existem pacientes que ainda são muito jovens, 19 anos, eu não atendo menor de idade, 19 anos, 20 anos, 22 anos, 23, ainda está na casa da mãe, do pai. Aí a mãe resolve que tem que entrar na consulta. Eu sempre viro para o paciente e digo assim, quem tem que dar a permissão de estar na consulta é você. Você é maior de... Por isso que eu não atendo menor. Você é maior de idade. Você me diz quem entra no consultório e quem não entra. Entendeu? Eu brinco hoje em dia com os meus pacientes falando o seguinte, se vocês assinarem o termo, entendeu? Me autorizando a exibição de imagem, a gente pode fazer a sua consulta online no YouTube, para todo mundo assistir. A gente avisa, ó, vai ter uma live, entendeu? De uma consulta que eu vou fazer às 3h da tarde. Quem quiser assistir eu fazendo uma consulta, o paciente assinou um termo me autorizando. Então, eu brinco para mostrar para eles o dono da consulta é o paciente. Não é nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Nem o cardiologista, nem o endócrino, entendeu? Nem aquele que prescreve floral, nem... Não, o dono da consulta
tá? É quem vai te procurar. Se eu, eu falo muito isso. E se ele quiser trazer a família inteira, tá, para assistir a consulta dele, ele está no direito dele. Resta saber se eu tenho lugar na minha sala para a família toda dele sentar, entendeu? Então, a atitude de um jovem de 22, 23 anos de idade, né, que permite que a mãe entre no consultório, que quase não me responde, quem fala o tempo inteiro é a mãe. Gente, eu já fiz mais da metade do diagnóstico dessa pessoa, né? Então, é complicado, entendeu? E eu falo para esses pacientes, e não são só jovens, não. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido, entendeu? Né? Às vezes é uma senhora e aí são os filhos, entendeu? E eu falo muito com os pacientes isso, eu digo assim, olha só, se você deixar só a pessoa que está acompanhando você falar sobre o que está acontecendo, você corre o risco de ser medicado a partir da impressão que a pessoa que vive com você está dando. Eu não sei o que você sente. E aí o paciente vai começando a se tocar que ele, inclusive, pode dizer que ele acha que ele nem deveria estar no meu consultório. Entendeu? E isso é demonstrado pela atitude. Quando ele fica muito passivo dentro do consultório, uma das hipóteses é que ele não estava muito afim de vir. A outra é que ele tem uma depressão. A terceira pode ser um surto, pode ser um paciente que esteja, né, num quadro psicótico. Ou seja, eu não vou conseguir fechar, mas eu vou começar a ter pistas. Então, quais são as alterações da atitude? Eu praticamente não tenho nenhum termo técnico para descrever isso, tá? Então, a gente usa palavras de uso corriqueiro. Então, alguns comportamentos, eles são desejáveis, porque contribuem para a realização da avaliação. Então, uma atitude cooperante, uma atitude amistosa, uma atitude de confiança, uma atitude interessada, elas são desejáveis, tá? E, normalmente, elas vão me falar de uma outra função psíquica, que é o juízo crítico sobre a morbidade. Se o paciente coopera, está interessado, confia, né? Se é essa atitude que ele tem comigo, ele com certeza, ou melhor dizendo, com muita probabilidade, tá? Ele tem consciência de que ele está adoecido. E por isso ele vai querer colaborar comigo com mais facilidade do que aqueles que não reconhecem que estão adoecidos. Agora, do ponto de vista semiológico, eu tenho atitudes que ocorrem dentro do consultório que são extremamente importantes. Então, aqui são exemplos. Tá? O paciente não coopera, o paciente tem uma postura de oposição, ele é hostil, ele quer interromper a consulta logo, ele quer ir embora, ele é desconfiado, ele é querelante, significa que ele reclama o tempo inteiro. Pacientes que reivindicam a mim. Tem gente que senta aqui e diz assim, não, eu vim aqui porque eu faço tratamento e eu moro não sei aonde, eu estou precisando de uma receita e eu vou viajar e eu estou sem meu remédio. Aí me deram o seu nome, eu falei, lamento muito, eu não dou remédio para quem eu não examino. Não, mas eu já tomo. Sim, amigo, mas você toma com outro médico. Eu não vou prescrever remédio controlado para uma pessoa que já entrou um monte de gente assim aqui. Tá? Ah, eu moro nos Estados Unidos, me trato com doutora fulana, mas não achei doutora fulana. Eu venho ao Brasil 2 vezes por ano, então, como eu não achei doutora fulana, eu vim aqui. Eu preciso que o senhor prescreva esse medicamento
peraí, deixa eu entender direito. Você quer que eu prescreva um medicamento que você está me dizendo que você usa e você quer que eu faça 6 meses de receita para você comprar 6 meses de remédio, para você colocar tudo dentro da sua mala, viajar para os Estados Unidos, ficar usando essa medicação. Porque fulana, doutora, não sei o quê, já fez o diagnóstico, esse remédio é ótimo para mim, só que eu não encontro ela. Amigo, eu não conheço você. Você não vai levar da minha mão receitas controladas para passar 6 meses, entendeu? Em Miami, entendeu? Com receitas do Dr. Eduardo Birman que fizeram você comprar 6 meses de medicação psicotrópica. O cara saiu daqui dizendo que ia me denunciar no Conselho Regional de Medicina por me negar a atendê-lo. Eu falei, vá. Bom, você foi? Não. Então, eles gostam muito. Então, ele estava muito arrogante, ele estava muito querelante, entendeu? Tem pacientes evasivos, tem pacientes invasivos, né? Mas o que significa, né, um paciente que tem, né, uma atitude desinibida, uma atitude jocosa durante a entrevista, né? Pode ser que eu esteja diante de um paciente que esteja em hipomania ou em mania, entendeu? Mas só a atitude, mas pode ser que eu esteja diante de uma pessoa que é uma pessoa muito descontraída, muito tranquila, muito feliz, entendeu? E por isso ela pode estar desinibida. Entende? Então, isto aqui é para vocês entenderem apenas como a gente pode descrever a atitude, tá? E como atitudes desejáveis falam a favor de um desenvolvimento de relação e de provável resultado de tratamento muito melhor do que as pessoas que começam, por exemplo, tentando manipular você. Entendeu? Tem uma atitude manipuladora. Então, aqui, mais uma vez, só para vocês verem imagens, porque já que a gente está falando de aparência e de atitude, como a entrada no exame do estado mental, tá? Percebam, tá? Que a gente está o tempo inteiro prestando atenção nisso de forma inconsciente, entende? Inclusive, sem necessariamente precisar ficar frente a frente com o paciente. Eu não estou falando em teleconsulta, não. E dessa vez eu estou falando de uma maneira bastante genérica, né? Realmente, no sentido, inclusive, de relacionamentos, entendeu? De maneiras de se relacionar. Tá? E a gente faz isso instintivamente. Então, eu acho que esse é meu último avatar, porque depois eu fiquei cansado de ficar produzindo isso, porque isso demora para caramba para fazer, tá? Mas vamos deixar a minha amiga aqui falar. Aparência e comportamento.
Esta sessão consiste em uma descrição geral de como o paciente parece e age durante a entrevista. Ele parece ter a idade declarada, ser mais jovem ou mais velho. Ela está de acordo com o estilo de vestir, aspectos físicos ou estilo de interação do paciente. Os itens a serem observados incluem o que o paciente está vestindo, incluindo joias ou bijuterias, e se é adequado para o contexto. Por exemplo, um paciente com uma bata de hospital seria apropriado no pronto-socorro ou na ala do hospital, mas não em uma clínica ambulatorial. Aspectos característicos, como desfigurações, cicatrizes e tatuagens, são observados. A arrumação e a higiene também fazem parte da aparência geral e podem ser indícios do nível de funcionamento do paciente. A descrição do comportamento de um paciente inclui uma declaração geral sobre se ele está exibindo perturbação aguda e, então, uma declaração mais específica sobre a postura dele em relação à entrevista. O paciente pode ser descrito como cooperativo, agitado, desinibido, desinteressado, e assim por diante. Mais uma vez, a adequação é um fator importante a considerar na interpretação da observação. Se um paciente for trazido de forma involuntária para exame, pode ser apropriado, certamente compreensível, que ele seja pouco cooperativo, sobretudo no início da entrevista. Professor, Aparência e comportamento. Foi. A Elisete precisa das legendas para poder entender. Eu acho que ela não conseguiu entender o que ela disse. Não, desculpe, mas eu não sabia que eu tinha uma aluna com dificuldade de compreensão, então não tem legenda. Mas, Elisete, está tudo escrito nos arquivos, tá? Não há perda. Garanto a você que não há perda. Tá? Tá bom. Aquilo ali é apenas para que eu não fique achando a minha aula muito chata só mostrando slide. Vai dar um trabalho danado fazer aquele avatar. Ainda mais botar voz, texto nele, entendeu? Mas, assim, o que ela fala, e os seus amigos aí podem dizer, é basicamente o que eu falei, né, o tempo todo durante a aula. Tá? Eu vou dar um stop na gravação